Olá, eu sou a Neila, sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar este lindo tapete em crochê. É um tapete feito com o lançamento da Círculo, o Decore Luxo Cobre. Então já deixa o seu joinha e vamos iniciar a aula. Então para a aula de hoje nós vamos utilizar os seguintes materiais. São 2 tons do Barroco Max Color, a cor 7207 e a 1449. São novelos de 400 gramas, a gente vai utilizar um de cada, mas vai sobrar bastante, tá? Também nós vamos utilizar esse lançamento do Barroco Decore Luxo, que é a cor cobre, que é a cor 7596. Desse nós vamos utilizar 2 novelos. Para o Max Color, agulha número 4, para o Decore Luxo 4,5 e tesoura. Então, gente, vamos começar. Eu vou fazer o vídeo usando o Barroco Natural, porque a gente sabe que é bem difícil de ver o trabalho, ensinar uma peça com o Decore Luxo. Até mesmo o Decore, porque ele tem bastante pelinho, então fica mais confuso de entender. Então, eu vou fazer algumas partes aqui usando o Barroco Natural, tá? A agulha vai ser a mesma que eu vou utilizar no Decore Luxo, que é a 4,5. E assim, gente, também passando para lembrar, para reforçar que essa base redonda, ela é uma base universal, que vocês podem usar essa base para qualquer trabalho. Essa forma de aumento, ela não fica embabado, não fica repuxado, então é bem bacana para vocês terem, né, como base para qualquer trabalho redondo. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o anel mágico. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos laçar a agulha aqui dentro do anel. Nós vamos trabalhar um total de 12 pontos altos. Ó, então, 1, 2, 3, 4, até completarmos 12. Fiz os 12 pontos altos, eu venho aqui no fio central, vou ajustar o miolo, puxando aqui, né? Venho aqui na terceira correntinha e eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Vamos agora, vamos prender aqui, gente, senão vai ficar aqui mesmo onde está, tá certo, tá? Daqui eu vou subir 1, 2 correntes. Laço a agulha e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. Vou para o ponto seguinte. Um ponto alto, mais um ponto alto. Ó. Para o seguinte, a mesma coisa. Agora a gente vai trabalhar, gente, para cada pontinho de base, a gente vai trabalhar um aumento. Então aqui, ó. 2, 2, 2. Então, para cada ponto de base, eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto. Então, aqui a gente tem, no final dessa carreira, a gente vai ter um número de 24 pontos. A gente vai duplicar a quantidade de pontos inicial, ó. Então, vamos lá. Vamos finalizar a carreira fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Então, cheguei ao final, venho aqui na segunda corrente, aqui eu faço um ponto baixíssimo. 2 novamente para subir. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui no próximo eu trabalho apenas 1. Vou para o seguinte, 2 no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto sozinho. Então, aqui a gente vai ter o seguinte raciocínio. Um aumento, um sem aumento. E assim a gente vai trabalhando, ó. Um tem aumento e o próximo não tem. Ó. Aqui eu trabalhei 2, tem um aumento. Aqui sozinho, não tem. Aqui 2, um aumento. Aqui um sozinho, 2, um sozinho. Desse jeito até chegarmos lá no final da carreira, onde nós teremos um total de 36 pontos.
Então, estou chegando ao final, aqui o último ponto, antes de finalizarmos a carreira, é um ponto sozinho. Agora eu venho aqui na segunda correntinha onde nós iniciamos e eu finalizo. Vamos subir novamente com 2 correntes. No mesmo ponto eu trabalho o aumento. Agora, em vez de um sozinho, a gente vai trabalhar 2. 1, 2. No próximo, a gente tem um aumento, então a gente trabalha 2 no mesmo pontinho de base. Um sozinho, mais um sozinho. Agora a gente trabalha 2. Ó. Então, gente, como é que a gente vai trabalhar agora? Eu fiz a primeira com 12 pontos altos, a segunda trabalhei mais um aumento em cada ponto, ficando com 24. Na terceira a gente trabalhou um aumento e um sozinho. Nessa aqui, quarta carreira, um aumento, 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos. Na próxima a gente vai trabalhar um aumento e 3 sozinhos, um aumento e 3 sozinhos. E assim a gente vai fazer até nós termos 7 carreiras no total, e a última delas vai ser assim: um aumento, 5 sozinhos, um aumento, 5 sozinhos. Então vamos finalizar essas carreiras, que é o início do nosso trabalho, e eu já volto. Ó, pessoal, então aqui finalizei a base, então as 7 carreiras. Façam de conta que a gente está fazendo com o decore, tá? Fiz com o natural só para ficar mais visível para vocês. Então, feito isso, eu vou cortar o fio aqui e vou arrematar. Então, vejam quando eu falei para vocês que não fica embabado nada, ó, gente, fica muito bom esse esquema de aumentos que eu passei para vocês. Vamos deixar de lado e vamos pegar a peça agora no decore, gente. Olhem só que linda. O que acontece no decore, tá, pessoal? A gente vai trabalhando as carreiras e depois que a gente trabalha uma determinada quantidade de carreiras, o nosso lado vai ter diferença. Vejam que de um lado ele tem menos pelinhos do que do outro lado. Então, aqui no caso, depois que eu fizer as carreiras que eu preciso, no caso aqui é 7, o meu lado avesso vai ser o direito para eu continuar o trabalho com o outro fio, porque o lado esquerdo do avesso fica mais peludinho. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu venho com essa cor maravilhosa, que é a cor 1449, vou mudar de agulha. Para o Max Color eu utilizo a número 4 e vamos fazer, até já fiz aqui um pouquinho para vocês verem, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer umas argolinhas, tá? Vamos fazer de conta que eu tô começando aqui, tá? Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na minha base, pulo 1, 2, 2 pontos, no terceiro eu prendo com um baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui para minha base, pulo 2, faço um baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Continuo aqui pulando 2 e vou prendendo. E eu farei isso em toda a carreira. Então, fazendo as últimas correntinhas, então 1, 2, 3, 4, 5. Prendo lá onde eu iniciei no pontinho baixo, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Ó. Deu bem certinho a quantidade de pontos da base para, nesse esquema que a gente pulou 2, deu bem certinho. Agora aqui onde eu iniciei, aqui eu venho para dentro dessa primeira argola e faço um baixo. Mais um. A gente vai fazer um total de 7 pontos baixos dentro de cada argola. 1, 2, 3, 4... Já tentando esconder o fio que a gente usou antes, né? 6, 7. Ó. Puxamos esse fio para não ficar aqui atrapalhando, então. 2, 4, 6, 7. Vou para a próxima argola. Faço um baixo e aqui eu faço novamente 7. 3, 4,
5, 6, 7. Vou para a próxima e faço o processo novamente. Então aqui, ó, dentro de cada argolinha a gente vai trabalhar 7 pontos baixos até contornar toda a peça. Então aqui chegando ao final, pessoal, eu venho aqui onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo, tá? Então finalizei a carreira. Agora eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos por 3 pontinhos, tá? E aqui nesse último eu já faço um ponto baixo. Daqui a gente vai começar as argolinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho para cá, conto 1, 2, 3, na quarta eu prendo com um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conto 1, 2, 3, na quarta prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, no quarto eu prendo. Então, gente, a gente vai fazer isso por toda a volta, com essa mesma cor até chegarmos lá no início. Vamos adiantar já a próxima carreira. Agora a gente vai mudar de cor de novo. Eu vou usar outra cor que eu sou apaixonada, que é esse mostarda aqui, ó, que é a cor 7207. Vamos fazer uma mistura de cores maravilhosas para o inverno. Então vamos fazer de conta que eu já fiz toda a carreira de alcinhas, né? Eu venho aqui, dentro dessa carreira de argolinhas, eu venho com o fio mostarda e eu vou trabalhar também 7 pontos baixos, como eu fiz na carreira de baixo. 4, 5, 6, 7. Ó. Venho para a argolinha do lado e também faço 7 pontos baixos. Ó. E assim eu vou fazendo em todas as argolas, tá? Olhem só que legal que fica o contraste de cores do cobre, desse amarelo maravilhoso e desse mostarda. Então vamos lá, vamos fazer essa carreira de argolinhas e essa carreira em pontos baixos. Pessoal, então aqui eu finalizei aquelas 2 carreiras que a gente havia iniciado e aqui já dei andamento aqui, dei um passinho adiantado aqui para poder depois testar e voltar e mostrar para vocês. Então, deixando de lado a peça aqui, então agora eu venho com a peça cru, que daí fica mais fácil para vocês entenderem como é que a gente vai fazendo os aumentos no decore, enfim. Então depois que a gente fez lá no nosso tapete, aquelas 2 carreiras em pontos baixos, eu tenho que fazer mais uma aqui, ó, que é pra gente começar a parte em decore novamente. Então o que eu faço? Aqui eu finalizei a carreira, eu venho até o meio aqui da minha argola, faço 2, 3 pontos baixíssimos, ó. E aqui já faço um baixo. E aqui a gente vai começar novamente as argolas. Eu vou trabalhar 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou aqui pro meio, conto 3, na quarta eu prendo com um baixo. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. Conto 3, no quarto prendo com um ponto baixo, tá? Até chegar no final da carreira vai ser desse jeito. 4, 5, 6, 7. 3 no quarto. Gente, ó. Então aqui, só lembrando para quem está chegando agora ou perdeu alguma coisa, de que eu estou fazendo a peça nesses tons aqui, mas estou mostrando para vocês o pape que fica mais prático aqui no cru, que fica mais visível. Então aqui vamos fazer de conta que eu fiz as argolas em toda a volta. Agora a gente vai voltar a trabalhar com o decore luxo. Como é que eu faço o decore luxo, gente?
eu venho aqui e eu vou trabalhar pelo avesso. Olhem aqui, ó. Pego o meu trabalho aqui virado, aqui essa parte aqui pelo avesso, e aqui eu vou começar a trabalhar o decore luxo. Olhem como é que tá aqui, ó. Eu venho trabalhando pelo avesso porque pelo direito é onde fica mais peludo. Então aqui até adiantei umas 2 carreiras. Como é que eu fiz? Vamos novamente para a nossa amostra. Eu começo dentro de cada argola, trabalhando 6 pontos altos. Aqui eu tô no direito, tá, gente? Porque é um exemplo, mas lá vocês vão fazer pelo avesso. 3, 4, 5 e 6, tá? Vou para a próxima argola e novamente 6 pontos altos. Eu vou fazer, gente, 6 pontos altos dentro de cada espaço, sem corrente, sem nada. Quatro, 5, 6, tá? Vai ficando assim. Após a gente concluir, então, essa primeira carreira em pontos altos, eu vou retornar, quando eu chegar, fizer toda a carreira, vou parar aqui. Aqui eu vou subir com 2 correntes e vou iniciar uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Não tem aumento, tá, gente? Então, seria a segunda carreira. Vamos trabalhar um pouquinho aqui para vocês verem o efeito que vai dando. Ó, aqui eu tenho a carreira de pontos altos que eu fiz na carreira anterior, que são os 6 pontos em cada argolinha. E aqui então eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. O ponto alto sobre ponto alto, gente, é aquele que a gente vai trabalhando um ponto sobre cada ponto de base, sem aumento, sem... Opa, aqui já pulei um ponto, ó. Cuidado, gente, por isso que eu resolvi fazer a amostra para vocês lá no ponto liso, no fio liso, porque é mais fácil de enxergar. Mas vocês aí, na hora que forem executar a peça, cuidado para não pular nenhum pontinho de base. Ó. E assim a gente vai fazendo até completar a carreira. Aqui não tem aumento nem na primeira e nem na segunda carreira. Quer dizer, na primeira a gente faz os 6 pontos e na segunda a gente repete a mesma carreira da carreira de baixo, que é fazendo um ponto para cada ponto de base. Então vai ficando assim, ó, trabalhando no avesso, e o meu direito depois vai ficar assim, ó. Olha, gente. Então vamos lá concluir essa carreira que eu já volto para a gente continuar. Pessoal, então aqui voltei para a amostra porque nós já havíamos feito então as 2 carreiras em decore que eu mostrei para vocês na peça. A terceira carreira eu vou fazer 4 aumentos em toda a volta, distribuídos por toda a volta. Então 4 aumentos distribuídos em 168 pontos, porque é o que nós teremos. A gente fez, enfim, iniciamos lá o trabalho, fizemos esses detalhes aqui no centro, trabalhamos aqui 6 pontos em cada argola. Nós temos que ter, então, depois que a gente trabalhar a segunda carreira aqui em decore, nós temos 168 pontos. Nesses 168 pontos, eu dividi 4 aumentos, tá? Então, o que vai dar isso? Eu venho trabalhando desde o início da terceira carreira, ponto sobre ponto, ó, vejam aqui não tem nada de aumento. Quando eu chegar no 41º ponto do início aqui da terceira carreira, aqui eu já contei, tenho 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, tá? No 42º, eu vou trabalhar 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, ó. Vejam que eu fiz um, agora vou fazer mais um. Ó, ficando um aumento aqui. Sigo trabalhando mais 41 pontos, faço mais um aumento, e assim até chegar ao final da carreira. Então, no final da terceira carreira, a gente vai ter 4 aumentos, tá? Então,
É isso aí. Agora vamos começar a quarta carreira, que também eu vou chegar até aqui e vamos começar a quarta para eu poder explicar como é que funciona os aumentos da quarta carreira. Aqui, gente, a quarta carreira, como é que a gente vai fazer os aumentos, tá? Aqui nós temos esse espaço de pontos aqui da carreira anterior que a gente trabalhou 41 pontos e fizemos um aumento. Na quarta carreira eu vou fazer um aumento aqui no centro. Então, ao invés de 4 aumentos em toda a carreira, a gente vai ter 8, porque a gente vai fazer um no meio desses 41 pontos e mais um aumento sobre o aumento da carreira anterior. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 21 pontos desde o início da carreira, vou fazer um aumento no próximo. Ó, trabalhando 2 no mesmo lugar. Sigo trabalhando aqui os 20 restantes, até chegar lá no aumento da carreira anterior. Ó, então, cheguei aqui onde nós tínhamos feito o ponto, o aumento da carreira anterior, e sobre esse aumento eu faço mais um aumento. Ó. E sigo trabalhando agora, trabalho mais 21 pontos, faço um aumento. Trabalho mais 20, vou estar novamente em cima do ponto da carreira anterior e faço mais um aumento. Então, a regra aqui nessa carreira é o seguinte: um aumento entre os pontos que nós deixamos na carreira anterior, eu faço um aumento, sobre o aumento anterior, faço mais um aumento. E assim é a quarta carreira, tá? Teremos 8 aumentos, intercalando dessa forma. A quinta carreira, eu farei ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, tá? Essa é a última carreira que a gente vai fazer em decore, antes de novamente repetir o motivo que nós temos no centro. Então, vamos deixar de lado a amostra agora. Já entendemos o esquema dos aumentos, né? Podemos partir, então, para a peça mesmo. Aqui já trabalhei, então, as 5 carreiras. Lembrem que a gente trabalha pelo avesso, né? E depois o meu direito vai ficar esse peludinho lindo aqui. Aqui a gente tem as 5 carreiras. Essa parte aqui, então, que a gente vai repetir, como a gente fez na parte de baixo, gente, a gente vai fazer da mesma forma, porém, alterando só a quantidade de correntes nessa primeira carreira e quantos pontos eu vou pular. Lá na primeira parte, nós havíamos pulado 2 pontos e tínhamos feito 5 correntinhas. Então, nessa segunda parte aqui, a gente vai pular 3 pontos e faremos 6 correntes. Porque agora a gente tem uma quantidade diferente de pontos nessa segunda parte, por isso que às vezes esse tipo de ajuste é necessário. Nessa próxima carreira, a gente vai manter o que a gente fez na outra parte, ou seja, 7 correntes, 7 pontos altos, e nessa última, onde a gente vai agora fazer novamente o decore luxo, a gente mantém as 7 correntes também. Então, a mudança é só nessa primeira volta aqui. Pulamos 3 e fazemos 7 correntes. Aqui, então, voltamos com o decore luxo. Estou pelo avesso da minha peça. Vejam que o avesso aqui está virado para mim e o direito está aqui atrás. Agora, nessa primeira carreira em decore luxo, a gente vai trabalhar dentro de cada argolinha que a gente fez na carreira anterior, 5 pontos altos. Ó, 3, 4, 5. Vamos para a próxima e novamente. 3, 4, 5. E assim a gente vai trabalhando, gente, até fechar a carreira, tá? Lá no início, 5 pontos altos dentro de cada espaço de correntes. Aqui eu já comecei a segunda, gente. Quando vocês chegarem lá no final, vocês vão prender lá com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho da carreira. Vão subir 2 correntes e vão iniciar a nova carreira, tá? A nova carreira, ou seja, a segunda carreira, é apenas ponto sobre ponto. Então, nós não teremos aumentos, simplesmente vou trabalhando pontos altos sobre cada ponto de base, né? Não tem aumento, não tem nada. Ó.
E é bem tranquilo, tá, gente? Não é... Para quem tem dificuldade em trabalhar com o decore, eu diria que esse que eu estou trabalhando, ele tá muito macio. Então tá bem bacana mesmo de trabalhar. Então essa segunda carreira é desse jeito, ó. Ponto sobre ponto em toda a volta. Nessa carreira de baixo que a gente trabalhou aqui os 5 pontos dentro de cada dentro de cada argola, de cada espaço de correntes, no final da carreira a gente vai ter 225 pontos. E essa segunda também, 225 pontos. Então vamos finalizar essas duas carreiras que eu já volto para a gente começar a próxima. Então fiz as duas carreiras em ponto alto, finalizei com um ponto baixíssimo. Deixa eu só desmanchar aqui para mostrar para vocês. Então onde a gente iniciou o ponto, a gente fecha. Daqui mesmo eu vou subir com 2 correntes. Estou com a agulha errada, gente, vamos trocar. E venho para cá. Agora a gente vai trabalhar, gente, alguns aumentos, tá? Ao longo de toda a carreira a gente vai fazer 15 aumentos. E como é que a gente faz a conta, então, dos aumentos? A gente vai dividir, né? Nós temos 225 pontos, eu quero fazer 15 aumentos, eu vou trabalhar 14 pontos, ponto sobre ponto, no 15º eu trabalho 2 no mesmo espaço. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? No 15º, venho aqui, trabalho o ponto e no mesmo lugar trabalho mais um ponto, que é o aumento, tá? Volto aqui e continuo trabalhando. Novamente, 14 pontos sozinhos e 2. Então, a cada 14 pontos, no 15º a gente aumenta. Trabalha mais 14, no 15º a gente aumenta. Essa é a terceira carreira. A gente vai fazer 5 carreiras no total, igual a gente fez na parte de baixo. Então, na próxima carreira, eu venho trabalhando ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, ó, no aumento, vou voltar aqui para ver, ó. Quando eu chegar aqui dentro desse ponto onde nós temos os 2 pontos juntos, eu vou trabalhar mais um aumento. Então, eu trabalho 2 pontos aqui dentro, tá? Assim, nós teremos novamente na próxima carreira 15 aumentos, tá? E a última, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto sem nenhum aumento, igual a gente fez na última aqui na parte de baixo. Então, gente, vamos lá trabalhar esses aumentos, essas 3 carreiras que estão faltando, desse jeito que eu expliquei para vocês, que no meu retorno a gente já vai fazer o bico de acabamento. Então, aqui, gente, chegamos ao final das 5 carreiras em decore. E agora a gente vai fazer o bico de acabamento. Lembrando que se vocês quiserem uma peça maior, vão trabalhando mais carreiras em decore, vão aumentando e deixem essa última carreira sem aumentos, que é para deixar ele bem arredondado, bem uniforme, porque onde a gente faz os aumentos sempre vai ficar um relevo, né? Então, eu sempre costumo deixar a última carreira quando eu consigo, que não é necessário fazer o aumento. Quando eu consigo fazer esse ajuste, eu deixo sempre a última carreira sem aumentos, que aí fica uma base bem arredondada. Então, vamos agora utilizar o fio Max Color amarelo para fazer o bico de acabamento. Então, eu venho com a agulha número 4, né? Dou essas 2 laçadas na agulha, deixando esse fio para cá. Venho pelo direito, né? Porque a gente trabalha o decore pelo avesso. Em qualquer ponto aqui, eu venho e trabalho um ponto alto. Uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente no mesmo espaço, mais um ponto alto. A gente vai trabalhar 5 pontos altos separados por uma corrente, tudo no mesmo ponto de base. Ó.
Então, eu fiz os 5 pontos altos, venho aqui para minha base, pulo um ponto, vou para o próximo, faço baixíssimo. Vou trabalhar 4 pontos baixíssimos, um em cada ponto de base. Ó. Laço a agulha, pulo um novamente, vou para o próximo e repito 5 pontos altos, com uma corrente de separação entre eles. Uma corrente e o último. Pulo um de base, vou para o próximo, um baixíssimo, para o próximo mais um baixíssimo, e assim eu trabalho 4 baixíssimos. E assim a gente vai trabalhar em volta de toda a carreira. Lembrando que nós temos que ter lá no final da carreira, tem que fechar esse esquema todo. Eu não posso chegar lá e aqui chegar com outro leque. Então, eu fiz o teste aqui para vocês. E a gente vai trabalhar durante toda a volta, ao invés de pular um ponto apenas aqui, em 2 situações pulem 2 pontos. Tipo, comecei a minha peça, que comecei a carreira, já vou trabalhar alguns leques e vou pular 2 pontos em um leque. Trabalha mais alguns leques e lá no final pula mais 2 ao invés de 1. Assim a gente vai fechar aqui com a quantidade certinha de pontos. Aqui eu fiz uma parte para mostrar para vocês também como é que fica, vai ficando assim, ó, tá? Agora vamos para a segunda e última carreira do bico de acabamento. Eu já comecei aqui para poder explicar para vocês. Olhem que lindo que fica esse bico, é bem simples. Aliás, o tapete todo é simples, mas ele ficou com um efeito muito bacana, com as cores, ele é fácil e fica bonito. Então vamos lá, vamos fazer a última carreira. Aqui então eu trabalhei o leque, aqui nós temos os 4 pontos baixíssimos, eu venho aqui no segundo, introduzo a agulha aqui embaixo no ponto em decore, não onde eu fiz o ponto baixíssimo. Puxo aqui e faço um baixíssimo, tá? Laço a agulha e aqui, ó, sobre o primeiro ponto alto eu faço um alto. Dentro do espaço de uma corrente, trabalho 2 pontos altos. Sobre o ponto, mais um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Sobre o ponto, mais um ponto alto. Dentro do espaço, trabalho os 2 pontos altos. Então, sobre o ponto, mais um ponto alto. Dentro do espaço, então sempre dentro do espaço aqui dessa corrente a gente faz 2 pontos altos. E sobre o ponto alto a gente faz mais um ponto alto, então a gente vai ter no final aqui 13 pontos altos. Venho para cá, pulo um, no segundo eu introduzo a agulha aqui abaixo do ponto, esse que a gente fez o baixíssimo, entro aqui nos pontos do decore e puxo ele baixíssimo, gente, não baixo, tá? Aqui me escapou. Ó. Pronto, vou, laço a agulha, vou novamente fazer o leque. Ó. Aqui, então. Cuidando sempre que a gente vai ter, então, um total de 13 pontos altos, assim que a gente trabalhar aqui o leque inteiro. Vamos lá. Fazer de novo. Então, esse bico eu achei bem bacana, porque ele é fácil, né? Fica com um efeito bem bacana e valorizou bastante a peça. Ó. Dois, e aqui é o último. Vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Então, vamos aqui. 1, 2, aqui. A gente vem aqui e faz o baixíssimo. Ó. Então, aqui, gente, olhem só, eu trabalhei alguns leques para mostrar para vocês. Olhem que lindo que fica. Então, vamos lá, finalizar essas 2 carreiras do bico e eu já volto. Pessoal, então aqui está o nosso tapete pronto, vejam que lindo que ficou, esse bico super combinou com esse tapete, deu um charme todo especial. Então o tamanho final dele é de 80 centímetros
E vocês podem fazê-lo maior, continuando tecendo mais carreiras em decore, ou até mesmo colocando mais uma camada de motivo central e decore, tá? Então vocês podem ampliar essa peça, o que torna ela bastante versátil, né? Então estamos ficando por aqui, espero que tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo e até a próxima aula!